Um feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Nesta noite eu senti o desejo de falar algo que vem do meu coração. Eu quero agradecer de uma forma muito especial alguém que tocou meu coração nessa semana de oração. Que todas as noites subiu aqui e usou um homem e me fez entender a lógica do reino. Sou grato ao Espírito Santo. De alguma forma, era o primeiro a chegar e sentar aí onde você está para te fazer companhia. E que através dos hinos que nós escolhemos para cantar, ele inspirava o nosso coração. E podemos sentir a calma e a paz no nosso coração também. E esse Espírito Santo hoje quer falar com você também, mais uma vez essa noite. Através desse hino que nós vamos cantar. Eu não sei como foi a tua semana. Não sei o problema que você trouxe para cá essa noite. Mas eu quero que você entregue a tua vida nas mãos do Senhor. E que o Espírito Santo possa tocar o teu coração e trazer paz para você e para toda a tua família nessa noite. Só em ti, porque o teu amor é melhor que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Louvado seja o nosso grande Deus, Criador do céu e também da terra, e que habita hoje no nosso meio, usando a nossa voz para louvá-lo nessa noite, em nome de Jesus. Cante com o coração, deixe o Espírito Santo falar na tua vida nessa noite. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios se louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Sinta o toque do Senhor na tua vida agora. Só em ti. Se fartará só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Jesus, teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti. Entregue a tua vida ao Senhor nessa noite. Só em ti, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus.
Acho que pode ouvir mais forte. Só em Ti, Senhor. Nosso grande Deus e maravilhoso Pai. É Jesus. Eu não sei o que você sentiu no teu coração. Talvez um desejo de chorar, o toque do Espírito Santo. Talvez o desejo de sorrir, também o toque do Espírito Santo. Talvez o desejo de ficar em silêncio apenas ouvindo essa música, também o toque do Espírito Santo. Então nós vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar o hino que é o tema da semana de oração, a lógica do reino. Eu creio que alguns de vocês ainda, talvez não veio a semana, mas está vindo hoje, ainda não aprendeu esse hino. Mas eu gostaria de pedir à igreja que cantasse com bastante entusiasmo. Lógica do reino não é Em joelho para falar com Deus. Querido e bondoso Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui nesse Teu santo dia para ouvirmos um pouco mais sobre Ti. Obrigado porque um dia o Senhor morreu na cruz, Pai, para nos salvar, para nos dar a consciência do nosso pecado, dos nossos erros, que pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe cada pedido que tem no coração de cada membro aqui da igreja nesse sábado. Que o Senhor abençoe e que faça com que a sua vontade resplandeça em cada coração. Agradecemos também, Pai, pelas bênçãos derramadas nessa semana e pelo amor seu mostrado a cada dia. Que o Senhor possa, Pai, em especial, derramar uma bênção sobre o compromisso individual de cada um aqui para com as coisas do céu, para com a lógica do reino. Dá-nos um bom restante de culto, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
nosso coração para momentos assim, para ouvir a palavra do Senhor. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Levante a sua mão bem forte, bem alto. Levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Levantar essas mãos para adorar ao Senhor. Pois te adoro, Senhor. Sinta o toque do Espírito Santo na tua mão. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Opa, bom sábado. Aliás, se você não teve a oportunidade de cumprimentar, vamos quebrar esse estereótipo de igreja fria e grande, né? De uma casa de espetáculo meramente, mas de uma comunidade. Por favor, cumprimente seu irmão, que está do lado, atrás, na frente. Deseja a ele um feliz sábado. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre vocês. Já aproveito para cumprimentar os nossos amigos da internet com um bom sábado e uma boa noite. Que as bênçãos do Senhor o alcancem aí. Como nós comentamos ontem ou antes de ontem, a bênção de Deus não está reservada para um lugar, mas ela está reservada para o tempo que dedicamos a Ele. Portanto, aqueles que nos acompanham pela internet agora, apesar de não estarem neste lugar, poderão ser abençoados se dedicarem este tempo ao estudo da palavra e a invocar a presença do Senhor. Queridos, confesso que foi puxada essa semana. Eu estava de férias, mas foi cansativo, fisicamente, emocionalmente. E eu vou dizer, houve um grande empenho da minha parte, eu creio que de vocês também, por sustentar essa semana de oração, orando por isso. Houve um grande empenho espiritual também. Porque eu sei que há muita coisa em jogo com os temas que estão sendo tratados aqui. E eu sei que, como alguns têm me procurado e mencionado, outros têm comentado, muitas das coisas que estamos tratando aqui talvez foram passadas pela superfície ao longo de muito tempo de igreja. E agora a gente tem a oportunidade de se defrontar com isso. E quando a gente se defronta com isso e a gente meio que sofre um choque com essas verdades que a gente se depara, a gente fica um pouco desnorteado, alguns ficam muito felizes, outros preocupados. Alguns já me procuraram dizendo assim, pastor, fiquei meio desestabilizado, mas faz parte. Eu também, quando entendi um pouco disso aqui, fiquei muito estabilizado. Mas as crises fazem parte da nossa trajetória cristã. O importante é que a gente se apegue a Deus e faça da crise a oportunidade, o trampolim para o próximo estágio da espiritualidade e amadurecimento na fé. E eu espero que isso represente para todos que estão aqui, nessa noite, estiveram nessa semana. Muito bem, falei para vocês não morrerem até hoje, não é isso? Até amanhã. Ontem eu já fui acrescentando um dia aí. Mas hoje realmente é um dia muito importante para a gente poder entender, talvez de maneira assim mais didática, o tipo de transformação que Deus quer operar em sua igreja, que Ele quer operar em nós. O que significa essa transformação chamada lógica do reino que repetimos, cantamos ao longo de toda a semana. Ao longo de toda a semana falamos várias coisas que fazem parte dessa lógica do reino. Falamos das virtudes, falamos dos princípios da lei, falamos da influência que o cristão tem que exercer, não ser sal no saleiro, mas ser sal na comida, e luz nas trevas, não luz onde está tudo iluminado. Nós falamos sobre a questão das intenções, quando temos as práticas espirituais, que ela deve ser em secreto, as pessoas não devem nos aplaudir por aquilo que fazemos com os nossos dons. Falamos sobre a questão dos relacionamentos, da crítica ontem, falamos sobre a questão das prioridades, da ansiedade, do consumo e dessa lógica maluca que existe hoje no nosso mundo.
Muito bem. Hoje nós vamos terminar, pelo menos o Sermão da Montanha. Amanhã nós temos um outro tema correlato. Mas hoje vamos terminar o trecho do Sermão da Montanha falando sobre o compromisso com o reino, que é o tema que está aí na sua coletânea marcado para quinta-feira, mas que ficou para hoje porque alteramos o primeiro dia. Mateus capítulo 7, verso 13 em diante. Mateus 7, 13, depois nós vamos ler até o verso 29. Vamos lá. Tudo muito bonito até agora, tudo muito impressionante, mas a pergunta que vai ficar ao fim dessa mensagem dessa noite é: e aí? E agora? O que você vai fazer com tudo que você ouviu? O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Jesus perguntou isso para os seus ouvintes no fim do sermão. O que vocês vão fazer agora com tudo que vocês ouviram? Vamos ver o que ele nos convida a fazer. Jesus disse no verso 13: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Nesse trecho, Jesus vai querer levar o seu auditório a uma decisão. E queridos, prestem bem atenção nisso aqui. Eu sei que ao longo de toda a semana, a gente procurou prezar pela racionalidade da mensagem. A mensagem tinha que fazer sentido. A gente viu que, apesar de vários textos que nós lemos já serem conhecidos, e a gente absorver parte da mensagem que eles comunicam, parece que nessa semana eles ganharam um novo sentido porque eles estão encadeados num grande discurso. E eles se complementam, e eles dialogam. E eles estão todos alinhados para levar para um grande clímax, que é esse clímax agora. Em outras palavras, o que Jesus vai dizer agora é que o reino dele não é só uma compreensão intelectual. O reino dele é extremamente racional. Por isso que quem fala que o cristianismo é uma religião de pessoas incautas, de pessoas que sofrem lavagem cerebral, de pessoas que são alienadas, manipuladas, esse tipo de pessoa nunca conheceu a lógica do reino. Porque quando a gente olha para o que é o cristianismo, a essência do cristianismo, ele é extremamente atraente para a mente, intelectualmente. Tanto que ele inspira e desafia as mentes mais argutas, as mais capazes, mas também preenche e chama a atenção dos mais simples. Essa é a maravilha do Evangelho. Mas Jesus, ele não quer uma reação ou uma admiração simplesmente intelectual. Hoje eu estava na FENAC, do Shopping Dom Pedro. Adoro passar por livrarias, não é à toa, né? Trabalho numa editora. Então sempre estou olhando as revistas, as tendências. E vi um dos livros, A História do Cristianismo, uma breve história do cristianismo. Já de um autor consagrado, que tem falado sobre a breve história do mundo. E aí peguei o índice para dar uma olhadinha. E depois dei uma olhada na contracapa. E na contracapa dizia mais ou menos assim: entenda por que um homem que viveu tão pouco, fazendo referência a Jesus, teve uma história tão longa. Olha que frase interessante. Um homem que viveu tão pouco, teve uma história tão longa. Acontece que para a maioria dos intelectuais, Jesus é uma pessoa muito interessante de ser estudada, de ser analisada do ponto de vista sociológico, antropológico, psicológico, de liderança, política, história. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente só tem duas opções com Jesus. Só duas, racionalmente concebíveis. Ou a gente considera que Jesus ele era um maluco, ou a gente considera que ele era o Filho de Deus. Só tem essas duas. Olhar para Jesus só como um mestre, olhar para Jesus só como um grande mestre, alguém para ser seguido, ou para se ouvir a sua filosofia, como se fosse Confúcio, se fosse qualquer outro grande mestre, não serve esse tipo de cristianismo. Por que nós temos que aceitar que Jesus ou é Deus ou é um maluco? Porque apesar dos ensinos dele serem muito interessantes e à frente do seu tempo, eles são mais do que isso. Os ensinos de Jesus são impossíveis de serem praticados se por trás desses ensinos não estiver um poder sobrenatural. Segunda razão, os ensinos de Jesus são malucos porque as declarações que ele fez, se forem levadas a sério, temos considerado como um filho de Deus, senão ele vai ser um maluco. Por exemplo, Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já existia. Antes que a lei e os profetas fossem escritos, ele já
existia. Em outras palavras, ele estava falando que é pré-existente. Alguém humanamente são nunca falaria isso. Então, ou ele é um maluco, e a gente descarta, ou ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, o que ele tem para revelar não é só uma coisa bonita, mas deve ser a opção da nossa vida, a escolha que direciona a nossa vida. Por isso que ele diz a partir daqui, ele usa 3 ilustrações. Ele usa a ilustração dos 2 caminhos, que foi esse que nós lemos. Ele usa a ilustração dos 2 frutos, ou das 2 árvores. E ele usa a ilustração dos 2 tipos de fundamento. 2 caminhos, 2 frutos, 2 fundamentos. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que na vida cristã só existem 2 escolhas: vida, morte, bênção, maldição, estreito, largo, bom fruto, mau fruto, construir sobre a pedra, construir sobre a areia. Não há um terceiro caminho, não há a coluna do meio, não há uma alternativa, uma terceira opção. Então agora ele diz no verso 13, nós vamos reler agora a partir dessa perspectiva: entrai pela porta estreita. Por que Jesus disse que a porta é estreita? Porque o caminho que ele propõe não é fácil. Muitos pastores que querem fazer sucesso colocam o cristianismo como um caminho fácil e estão ganhando bastante dinheiro com isso. Mas esse cristianismo que eles estão vendendo não é o cristianismo da Bíblia, não é o de Jesus. Jesus certamente sente vergonha desse tipo de cristianismo que é pregado, porque ele diz que o caminho é estreito. E por que ele diz que a gente tem que entrar pelo caminho estreito? Por que ele não disse assim, olha, escolham entre o largo e o estreito? Por que ele disse escolham o estreito? Porque no largo nós já estamos. Você já nasceu no largo. O largo é o que a multidão vai. O largo você não precisa nem fazer esforço. Você já está nele. A libertação que o Evangelho traz e que a lógica do reino traz é que ela nos dá a opção e a força. Primeiro a gente visualiza e depois a gente tem poder para optar para ir para o estreito. Porque até então a gente só conhecia o largo. E a gente pensava que o único jeito de viver era viver o largo. Eu costumo brincar com a minha igreja e digo assim, quer ver uma evidência de que nós estamos no caminho largo naturalmente? E o estreito é uma opção pela unção do Espírito? Você levanta, por exemplo, um dia, logo cedo de manhã, hoje, por exemplo, ou amanhã, você vai para casa com uma mensagem bonita, uma escolha, uma decisão tomada ao lado de Jesus. Você fala assim, amanhã eu vou acordar sábado, dia do Senhor, e amanhã eu não vou pecar. Então você se programa, você faz seu culto, canta seu hino, lê sua Bíblia, e você fala assim, amanhã eu não vou pecar. Esse é o teu objetivo. Agora imagine se você fizesse o contrário, e você dissesse assim, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou fazer todo o esforço para pecar. Hoje eu premeditadamente vou pecar. Alguém já saiu de casa pensando nisso? Hoje eu vou pecar. Hoje eu quero pecar. Faz tanto tempo que eu não peco, estou até com saudade. Vamos pelo menos no sábado pecar. Por que a gente nunca pensa nessa perspectiva? Porque a gente nunca planeja ou se esforça para pecar. Na verdade a gente planeja muitas vezes porque o pecado acariciado é um planejamento. Mas vamos deixar isso de lado. Mas vamos pensar no seguinte, por que a gente não faz esforço? Por que a gente não coloca em nossa agenda pecar? Porque já estamos no caminho largo. E portanto a libertação do Evangelho é a gente enxergar o caminho estreito e a gente ter forças para optar por ele. Jesus disse, no caminho largo tem muita gente, no caminho estreito tem pouca gente. E aqui vem uma outra lição muito importante. Prestem bem atenção nisso. Apliquem isso até a igreja, ok? Até a realidade da igreja. A verdade de Deus, ela não é definida pela maioria. A verdade de Deus não é definida pela maioria. Quando Deus trabalha com certo e errado, Ele não trabalha com plebiscito. Ele não trabalha com referendo. Ele não trabalha com eleição. Quantos acham que isso é verdade? Ah, então tá bom. Deu maioria, então é verdade. Não. Se Deus trabalhasse com democracia, o diabo ia ganhar todas. Ganhar todas. Porque a maioria está do lado da lógica do pecado. Então, a verdade ou o caminho estreito não é definido, o caminho certo não é definido pelo número de pessoas que estão caminhando nele. Pelo contrário. A minoria pode apontar de que esse é o caminho estreito. Jesus disse,
devemos escolher pelo caminho estreito. E isso ele mostrou na lógica do reino. E o caminho estreito é tudo aquilo que nós já estudamos. As virtudes do reino, a influência do reino, a lei do reino, a justiça, os relacionamentos, as prioridades. Segunda ilustração. Nessa primeira que nós acabamos de ler, Jesus está falando para conversos e não conversos. Porque você consegue visualizar que quem se converteu, quem já aceitou a Jesus, já está andando no caminho estreito? Por mais que ele desvie aqui ou acolá, por mais que ele pense em desistir, em voltar e ir para outro caminho, ele já entrou pelo caminho estreito. Então, na primeira ilustração, Jesus está falando daqueles que nunca o aceitaram, nunca passaram pela experiência da conversão. Agora, na segunda ilustração, ele está falando daqueles que já passaram pela experiência da conversão, aqueles que já professam a fé. E sabe como que ele chama essas pessoas? Ele chama de falsos profetas. Olha que interessante. Por quê? Professam algo que não vivem. Olha o que ele diz aqui no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Veja, identificar a diferença entre um lobo e uma ovelha é muito simples. Até se bobear, meu filho Gabriel aqui consegue diferenciar. O problema é quando o lobo está vestido do quê? De ovelha. E entenda que ovelha aqui é um símbolo de pele de cristianismo. Então Jesus disse, o lobo disfarçado de ovelha que é o problema. E aí ele fala assim, tem um jeito de você identificar. E aí, lembra que isso complementa o que nós estudamos ontem? Ontem Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, a gente não pode condenar uma pessoa no sentido de dizendo assim, ela caiu, transgrediu, foi removida da igreja, disciplinada, está condenada ao inferno. Tem igrejas que, dependendo do pecado que a pessoa comete, elas nunca mais são reintegradas à comunidade. Nunca mais. São condenadas ao inferno. Agora, Jesus disse, não jogue ninguém no inferno e também não jogue ninguém no céu, porque o atributo de jogar alguém na perdição ou na salvação compete a quem? A mim que sou juiz. Então não julgue as intenções, mas julguem o quê? Os frutos, o comportamento, a atitude, o resultado da vida dessa pessoa. Então ele diz, verso 16, como que você identifica o lobo que está vestido de ovelha? Pelos seus frutos os conhecereis. E ele faz uma pergunta, colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. As árvores que não são boas não produziriam a lógica do reino, e as que são produziriam. E olha como ele completa, verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Ok. Talvez durante boa parte da sua vida, e a minha também, eu usei esse texto para dizer como identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso. Comparando Ellen White a outros que se dizem profetas ou profetisas. Mas o ponto é que se a gente lê esse texto no contexto, olha o que vem para a gente agora. Quem Jesus diz que não produz bons frutos, ou que é o falso ou verdadeiro profeta? Agora ele diz no verso 21, nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que entende, aquele que ensina, aquele que acha bonito, aquele que se emociona, aquele que veio todos os dias para entender o que é essa lógica do reino, que o pastor está enrolando para dizer o que é até a sexta-feira, é aquele que faz. Das várias pessoas que eu conversei essa semana, falaram assim, pastor, esse é o pulo do gato. Como fazer a igreja fazer? E fazer com sentido, com propósito. Não fazer por um dever, não fazer por uma pressão, não fazer porque socialmente é interessante, porque faz parte da comunidade religiosa. Não fazer porque é funcionário do IASPA e não pega bem se ele não fizer, porque ele é pago pela organização. Não é isso. Como fazer por uma mudança interior. Interior. Jesus disse, não são aqueles que me dizem,
Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu pergunto, qual que é a vontade do Pai? É tudo que veio o quê? Antes do Sermão da Montanha. Agora ele diz, verso 22, muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Perdão, os que praticais a iniquidade. Veja que a ênfase de Jesus nos dois verbos é fazer e praticar. A pessoa pode até manifestar boas obras, fazer grandes coisas pela obra de Deus. No entanto, a lógica do reino não está apenas no comportamento ou na aparência, como Jesus disse até aqui no que a gente acompanhou. A lógica do reino está dentro de nós. E isso é uma força tão grande que ela vem para fora e ela fica evidente, como sal e como luz. Interessante que quando a gente começou o Sermão da Montanha no sábado, Jesus começou com duas palavrinhas-chave. Vocês lembram? Quais são as palavrinhas que eu disse? Que captaram a atenção dos seus ouvintes. Ele disse, bem-aventurados, ou seja, felizes, e felicidade todo mundo sempre quis e sempre vai querer, em qualquer época. E depois ele disse a palavrinha reino, que era o que atraiu a atenção deles. Jesus começou manso, Jesus começou terno, falando das coisas que pareciam atrair aquelas pessoas. Mas ele termina a mensagem com a cena de juízo e de acerto de contas. Depois no verso 24, Jesus diz assim, veja a ênfase dele, é muito clara. Todo aquele, pois, que faz o quê? Ouve, ou seja, assiste a semana de oração. Todo aquele que assiste a semana de oração, ouve essas minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve, que assiste a semana de oração, mas que não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus disse que aqueles que entendem a lógica do reino, e isso é fundamental, porque se eu não entendo, se eu não enxergo a lógica do reino, eu nunca vou praticá-la. É óbvio. O primeiro passo nós viemos muito bem até aqui, e louvado seja o Senhor por isso. Porque como Jesus disse para Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou o que você entendeu nessa semana. Foi o Espírito de Deus. Não tenha dúvida disso. Agora, o segundo passo, e é para que a obra seja completa do que o Espírito quer fazer na sua vida, você precisa transformar isso agora em prática. Você precisa agora fazer. Você e eu. Mais do que vocês ainda. Porque pesa mais ainda sobre os meus ombros a lógica do reino. Jesus disse, há os que constroem sobre rocha e os que constroem sobre areia. Interessante que quando Jesus usou essa ilustração de rocha e de areia, provavelmente ele estava falando de duas casas que foram construídas próximas. Por quê? Porque segundo a ilustração dele, as duas casas foram atingidas, ao que parece, pela mesma tempestade. Porque ele diz que choveu, transbordou, as ondas bateram e o resultado foi diferenciado. A que estava sobre a rocha permaneceu, a que estava sobre a areia desmoronou e foi grande a sua ruína. Então ele diz que estavam, quem sabe, até próximos. Ou seja, símbolo de que pessoas que estão comungando, quem sabe, na mesma comunidade, na mesma família, mas um opta por construir sobre a rocha e outro opta construir sobre a areia. E queridos, uma coisa interessante dessa ilustração, quem construiu sobre a rocha deixou de receber a tempestade? O que Jesus está dizendo? A tempestade, ela vai vir, você queira ou não. A diferença está sobre onde você constrói, areia ou rocha. Pergunto para você, o que é mais fácil? Construir sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia, indiscutivelmente.
muito mais rápido, muito mais fácil, muito menos custoso. O problema, e aí vem a mensagem de ontem antes de ontem. O problema é que a lógica do pecado é facilidade e prazer hoje e acertar as contas quando? Depois. A lógica da casa construída sobre areia é essa: ganho tempo, vou mais fácil, vou mais rápido, a casa fica bonita. O problema é que a fatura vem, o boleto vai chegar na sua casa. E esse boleto vem quando vem a tempestade. Jesus disse que a falsa religião, ela é baseada no exterior. Ela é baseada nas proibições. Ela é fácil. Ela divorcia a religião da vida, porque ela não tem aplicação prática no nosso cotidiano. E ela torna a pessoa arrogante e não humilde, como nós vimos até agora, que era o objetivo de Deus. Mateus capítulo 21. Segura um pouquinho o dedo no capítulo 7. Mateus capítulo 21, verso 28 a 32. Olha que parábola interessante que Jesus contou aqui. Mateus 21, verso 28 a 32. Jesus disse: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Então o filho respondeu o quê? Sim, senhor. Foi? Não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, ele fez o quê? Foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vocês entenderam? Jesus está dizendo o seguinte: os religiosos, professamente religiosos, dizem que vão para a vinha, mas acabam fazendo o quê? Não indo. Os que a gente chama de perdidos, os marginalizados, quem sabe os sem religião, os que não estão agora sendo alcançados aqui ou não estão dentro desse templo, os que não entendem a lógica do reino ainda. Jesus disse que quando a lógica do reino os alcança, eles fazem o quê? Eles vão trabalhar na vinha. Então Jesus disse: vocês se consideram muita coisa, mas eu quero dizer que as prostitutas e os políticos, os corruptos, vão preceder vocês no reino dos céus. Jesus disse no verso 32: porque João já veio para vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao passo que publicanos e meretrizes fizeram o quê? Creram. E o que significa crer na Bíblia? Alguém esse dia estava conversando comigo e falou assim: pastor, mas você colocou o evangelho de uma maneira muito mais complexa do que eu imaginava. Porque a gente lê alguns textos da Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz em certo trecho, diz assim: e todo aquele que crer será o quê? Salvo. Então parece tão simples. Crer será salvo. Mas aí você vem gastando 8 dias para explicar a lógica da salvação e você coloca um monte de coisa a mais. Quem está com a razão? Aquele que crê e é salvo, ou aquele que procura entender e praticar tudo isso que você disse? Esse texto pode responder essa pergunta. Jesus disse que as meretrizes e publicanos creram, não é porque eles aceitaram intelectualmente quem era Jesus, mas porque eles foram e trabalharam na vinha. Então, em outras palavras, na Bíblia, fé é sinônimo de obediência. Para Deus, só crê quem obedece. Quem não obedece é incrédulo. Quem não obedece não crê. Por isso que foi deixada a carta de Tiago. E Tiago claramente fala sobre isso. Ele fala assim: olha, vocês querem falar da fé de vocês, mas evidenciem a fé de vocês por meio do quê? Das obras. Quando a gente olha a cena do juízo, isso vai ficar mais claro ainda quando a gente falar sobre Mateus 25 amanhã. Diante do juízo de Deus, o que Deus vai pedir como comprovação da nossa fé são as nossas obras. Nós somos julgados por nossas obras, porque elas testificam e apontam a validade de nossa fé. Antes de terminar,
eu quero mostrar para vocês um quadro que pode ajudá-la. Você pode projetar para a gente, por favor? Talvez temos que apagar essas primeiras luzes aqui, para podermos visualizar melhor. Há um cursor, um laser point, alguma coisa assim? Tem? Vai ajudar eu mostrar aqui. Talvez isso aqui ajude a gente a entender mais didaticamente o nível de transformação que Deus quer operar em nós. Quando eu aprendi isso aqui, por influência de um amigo, que fez o doutorado na Andrews, e ele fez um doutorado na área de missão, de missiologia. E ele falou assim: Wendel, um dia a gente almoçando em São Paulo, e eu cheio de perguntas na minha cabeça, e conversando, e eu falando, cara, como que a gente pode mudar essa realidade da igreja? Parece que tudo que a gente diz, parece que nossos sermões não estão fazendo mais efeito, parece que as estratégias, os programas da igreja não estão dando mais resultado como davam antes. E ele falou, Wendel, pensa um pouquinho comigo. E ele pegou um copo e ele me explicou isso aqui. E isso aqui mudou minha visão. E quando eu comecei a estudar o Sermão da Montanha, eu consegui visualizar o que ele me disse no Sermão da Montanha. Atentem para isso aqui. Essa sugestão desse diagrama, ela é dada pelo pessoal da antropologia, que estuda a parte de missão e antropologia, ou seja, estuda a cultura, o comportamento humano. O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que aqui na superfície, imagine isso aqui um copo, ok? Não é o melhor desenho do mundo, mas imagine um copo. Imagine que na superfície desse copo, na parte visível dele, ele não é um copo transparente. Na parte visível dele está o comportamento. Por isso é tracejado. Na parte um pouco inferior estão as crenças. Na parte um pouco inferior estão os valores. E isso, a soma dessas coisas, lá no mais interior do copo, na base do copo está o quê? A cosmovisão. Que é um termo que vem do grego, mas o cosmo significa mundo. Ou seja, a visão de mundo. É o modo como você olha o mundo. Vamos tentar ilustrar. E olha, isso aqui é o fundamental para você sair dessa semana entendendo isso. Para você aplicar a sua espiritualidade e aplicar a igreja hoje. A nossa cosmovisão, todos nós temos a nossa. Pastor, eu não sei qual que é a minha não. Nunca me disseram. Nem na escola, nem na igreja, nem minha mãe nunca me disse. Falei assim, filho, a tua cosmovisão vai ser essa. Minha mãe nunca me disse qual é a minha cosmovisão. A cosmovisão é um jeito de ver o mundo que ele é inconsciente. Ou seja, ele foi construído com todas as experiências, crenças que nós acumulamos, frustrações, coisas positivas que acumulamos, religião, o que mudamos ou não de religião, ciência, o que tivemos de contato. Isso vai formando a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Para quem usa óculos, isso vai ficar bem claro. A cosmovisão é como se fossem lentes, as lentes do óculos, pelas quais eu enxergo a realidade. Se as minhas lentes são mais retangulares, mais ovaladas, a perspectiva do mundo que eu vou ter vai ser na forma daquela lente. Pois bem, até então eu nunca tinha parado para pensar sobre minha cosmovisão também. Nunca tinha, até conversar com esse colega. E ele me disse o seguinte, Wendel, quando Deus atua em nosso coração, Ele não quer mudar só o nosso comportamento. Ele não quer mudar só nossas crenças. Ele quer mudar os nossos valores para que a nossa cosmovisão seja o quê? Alterada e modificada. Aí ele falou assim, sabe qual é o problema? É que a maioria dos cristãos que hoje estão na igreja tiveram só isso aqui mudado, ou quando muito, isso aqui. Não foram mudados nesse nível. Por isso que passado o tempo, mais cedo ou mais tarde, no comportamento ou nas crenças, ele vai manifestar o que são realmente os seus valores. Vou dar um exemplo. E dei esse exemplo para alguém que eu conversei essa semana. E falei que ia dar hoje. Um exemplo real, que esse colega meu foi visitar. Foi visitar um jovem que por causa de uma promoção no trabalho, que era a promoção dos sonhos, ele abriu mão da guarda do sábado. Por causa dessa promoção, ele teria que trabalhar um sábado por mês. Criado na igreja, aprendeu desde pequeno o que era guardar o sábado, que isso era certo, que a igreja medieval tinha mudado esse mandamento, que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo,
que o sábado vai ser um fator de polarização escatológica, ou seja, lá na frente, no fim do mundo, a humanidade vai ser dividida e esse vai ser um sinal, guardadores ou não guardadores do sábado. Ele sabia tudo disso. Agora eu pergunto para você, o porquê que ele estava disposto e o porquê que ele tinha deixado de guardar o sábado para ir trabalhar? Aonde estava o problema? Ele nunca tinha guardado um sábado? Não, tinha. Ele aprendeu isso em casa. Vários, a vida inteira ele guardou. Ele sabia que o sábado é o dia de guarda? Ele não tinha dúvida se era o domingo, se não era nenhum dia para guardar. Qual que era o problema dele? Valores. O que significa isso? O princípio do sábado. O sábado tem vários princípios, mas um deles é: Deus é dono do meu tempo. Deus é dono do meu tempo. Agora, se o meu Deus é o dinheiro, aí o dinheiro é dono do meu tempo. Então, quando eu entro em conflito entre ser promovido ou guardar o sábado, quem vai falar mais alto? Os meus valores. Se eu adoro a Deus, ao dinheiro, à profissão, ao consumo, à lógica do pecado ou à lógica do reino. Vou dar um outro exemplo. Criado na igreja, sabe que o plano de Deus é a sexualidade só no casamento. E uma pesquisa recente mostrou isso. Muitos dos jovens da nossa igreja sabem disso. Até aqui aparentemente se mantiveram puros, pelo menos no não envolvimento sexual. Mas quando perguntados o que levariam eles à primeira prática sexual? Ah, se fosse uma pessoa boa, a pessoa certa. Se eu achasse que esse era o momento. Aonde está o problema? Não é o comportamento. Não é a crença. São os valores. E nesse caso, um valor. O valor da pureza. Quando o valor não é incorporado, o comportamento pode ser até assimilado. Mas com o tempo, quem você é, ou seus valores, vem o quê? À tona. E a gente fala assim, mas nossa, aquele irmão da igreja, tanto tempo na igreja, agora você viu? Está afastado, está fazendo isso, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro. Aonde faltou a mudança? Valores. Valores. Agora, prestem atenção bem nisso que eu vou dizer para vocês. Para a gente ter os nossos valores alterados, mudados, eu pergunto para vocês, é da noite para o dia? É lendo a Bíblia superficialmente? É orando de vez em quando? Quando perde o emprego, quando acaba o namoro, quando o filho sai da igreja? Para ter os valores do reino alterados, eu posso ter uma vida na minha comunidade, uma vida individualista, em que eu me preocupo só comigo, eu sento, eu saio, eu não conheço ninguém, eu não intercedo por ninguém, ninguém sabe dos meus problemas, eu não me sinto à vontade para contar dos meus problemas com ninguém, ninguém sente à vontade para contar para mim? Por que a igreja hoje, então, está tão enfraquecida? Ou por que ela se espanta? Como muitos de nós nos espantamos, e eu me espanto quando estudei o Sermão da Montanha. Como se isso parecesse uma nova religião para nós. Como se isso fosse a essência da religião que até agora a gente não descobriu. Ou que a gente, em algum momento da nossa trajetória, a gente perdeu. Porque nós não fomos transformados no nível dos nossos valores. Somos adventistas do sétimo dia cristãos. Mas no fundo, vivemos a lógica do pecado e deste reino e não do reino de Deus. Por isso, como disse a Bíblia, a lógica do reino de Deus para nós soa como loucura. Paulo disse que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Agora, queridos, eu pergunto para vocês, se nós não optarmos por uma mudança profunda em nossa vida, nós nunca teremos o quê? Uma cosmovisão alterada, modificada. Vou dar um exemplo para vocês disso na prática, fora da nossa cultura. Nossos irmãos africanos, quando eles se convertem e aceitam a mensagem de Jesus,
Em muitas comunidades da África, existe o problema, por exemplo, da poligamia. Faz parte da cultura deles um homem ter várias mulheres. Ele pode ter quantas mulheres ele conseguir sustentar. Coitado, nós a gente não consegue sustentar nenhuma, né? Imagina sustentar várias. Mas lá, quantas ele conseguir sustentar, ele pode ter. E isso é aceitável culturalmente, pela legislação, tudo bem. Agora eu pergunto, esse valor da cultura é um valor aceitável na lógica do reino de Deus? Não. Quando esse indivíduo se converte, entra em conflito a cosmovisão dele, que ele recebeu da cultura, com a cosmovisão do Evangelho. E ele só vai optar, ele só vai aceitar por uma mudança e ficar com uma mulher apenas, se ele for mudado no nível do quê? Dos valores. Vou dar outro exemplo, ainda em relação à África. Isso eu ouvi de colegas que foram fazer missão na África, talvez o pessoal que foi para o IASP aqui tenha se deparado com uma situação dessa. Na cultura africana, em alguns lugares, é muito forte a crença animista. A crença em que os espíritos antepassados estão nos elementos da natureza, em de que uma pessoa que foi dedicada a um espírito na sua infância, ela não vai se libertar desse espírito. Então é muito forte essa questão sobrenatural na cultura africana. Então o que acontece? Alguns entram para a igreja, são batizados, mas eles continuam ainda com os valores da sua cultura. Eu me lembro de um colega que ele foi almoçar na casa de um membro da igreja. E aí ele estava na sala, e da sala dava para ver pela janela uma árvore. E ele falou, olha, uma árvore bonita e tal, comentou com o proprietário da casa. E ele falou assim, pois é, pastor, teologando, eu não corto essa árvore porque o espírito dos meus antepassados estão nela. Veja, ele foi batizado, quem sabe mudou alguns comportamentos, passou a guardar o sábado, passou a devolver o dízimo, começou a usar roupa social para vir na igreja. Ele descobriu que o domingo não é o dia de guarda, que é o sábado. Ele descobriu várias coisas aqui, talvez sobre o milênio, sobre o santuário, mas existem mudanças que ainda não foram o quê? Operadas. Em que nível? No nível dos valores. E se os valores não são alterados, então a lógica do reino não entrou em nosso coração. Portanto, queridos, conversão e discipulado significa mudança de cosmovisão. Visão de mundo. É um novo jeito de ver as coisas. Completamente diferente. Radicalmente diferente. A ponto de Paulo dizer assim, o que eu considerava como ganho, agora para mim é o quê? Perda. E morrer para Cristo é lucro. Como que um homem pode afirmar isso? É só quando ele esteve mudado o quê? Os seus valores. Portanto, o desafio hoje nosso como igreja, na evangelização, e também com os membros que temos hoje em nossa igreja, é passarmos por uma mudança tal, que nós tenhamos os nossos valores modificados, transformados. Então não é só conhecer. Não é só conhecer. É conhecer profundamente. E é mudar radicalmente no nível dos valores. Agora presta atenção nisso aqui. Eu concluo aqui, para a gente voltar para Mateus 7. Como geralmente a gente considera uma pessoa consagrada ou uma pessoa não consagrada? Por qual desses itens? Pode falar, sem medo de ser feliz. No que a gente se apega? Comportamento. Porque essa é a parte visível. Então o que acontece? Olha porque Jesus disse que nós não deveríamos julgar as pessoas. Porque o julgamento está no nível do quê? O julgamento das intenções. Está no nível dos valores. O comportamento são os frutos, aquele que Jesus disse, dos falsos e verdadeiros profetas. A disciplina da igreja se aplica aqui. Mas a lógica do reino é plantada, é vivida, ela é gestada aqui, no nível dos valores. E aí o que acontece? Quando os valores são transformados, a pessoa tem
as suas crenças solidificadas e ela tem o seu comportamento transformado. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que tem bons valores e tem só boas intenções no coração, ela vai ter um comportamento completamente contraditório com o que Deus pede de um cristão. Não é isso. Ela vai ter um comportamento coerente com tudo isso aqui. O problema é que às vezes nós podemos ter um comportamento religioso, mas ele está embasado num coração que não tem os valores da lógica do reino. E é por isso que é o desafio dos religiosos. Porque os fariseus tinham mudado isso e tinham mudado isso, mas não tinham mudado aqui. Devolviam o dízimo do cominho e da erva, mas não conseguiam socorrer alguém que caía no dia de sábado, que estava para morrer dentro de uma cova. Mas se fosse uma ovelha, que era um valor para ele, que era o Deus dele, aí ele socorria, porque era interesse. Deu para entender, queridos? Portanto, tudo que nós estudamos até aqui, a cada noite, serviço, misericórdia, justiça, coerência, buscar a Deus em secreto, manifestar esses dons em público. Tudo que nós estudamos até aqui é uma mudança que se opera quando a nossa visão de mundo, quando nossas lentes são transformadas, são modificadas. Eu costumo dizer que cristianismo não é funilaria. A gente não leva um carro batido e ele vai lá, desamassa, põe uma massa em cima e uma tinta nova. Cristianismo é uma mudança completa, radical. Cristianismo não é só maquiagem, não é cosmético. Cristianismo é mudança do coração, profunda e para sempre. Por isso, queridos, que nós temos que entender que a vida cristã, ela é um processo contínuo, em que talvez quando você foi batizado, o que você tinha entendido é que você tinha que mudar os seus comportamentos, e você recebeu um pacote de crenças que estavam certas, e você mudou essas crenças. Mas quem sabe Deus queira te levar, e certamente Ele quer te levar, a uma mudança mais profunda, ao que está na base de tudo isso. Eu quero voltar para o capítulo 7 de Mateus. E eu quero ler de novo o que Jesus disse no verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A nossa vida espiritual está arruinada, ou será arruinada, quando nós não fomos mudados no nível da nossa visão de mundo. Agora interessante é no verso 28 e o 29. Vejam a reação. Vejam a reação daqueles que ouviam Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Agora, por que eles estavam maravilhados? Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade. E não como os escribas. Por que Jesus tinha autoridade e os escribas não tinham? Segura o dedo aí e vai para Mateus 23. Olha o que Jesus disse sobre os escribas e fariseus. Mateus 23, verso 3. Olha que interessante. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles, fariseus e escribas, vos disserem. Porém não os imiteis o quê? Nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Será que nessa noite, será que hoje, o Senhor diria para a humanidade: fazei e atentai para tudo que os adventistas ensinam, só não os imitem em suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Percebe que essa colocação que eu fiz, ela se aplica muito bem àquele casal que foi à igreja que eu contei no sábado. Um casal que ficou encantado com a mensagem pregada pela igreja, mas quando chegou na igreja presencial, se decepcionou porque viu que havia o quê? Um abismo, havia uma distância muito grande entre a mensagem que era pregada
e a mensagem que era vivida. Então Jesus diz o seguinte: o pecado no qual a igreja não pode incorrer hoje, foi o que os fariseus incorreram. Saber a verdade e não praticá-la. E aí vem um texto famoso de Ellen White, que ela diz: a verdade, quando não transforma, ela endurece. Vou repetir. A verdade, quando não transforma, ela faz o quê? Endurece. Querem o maior exemplo disso? Satanás. Conhece a verdade? Melhor do que você. Ele viu a lógica do reino no reino celestial. Num reino perfeito, em que essa lógica funcionava de modo maravilhoso. Ele foi transformado? Permitiu ser transformado? Eu não conheço o coração mais duro que o dele. A verdade que não transforma, endurece. E aqui vem essa mensagem, se ela é forte para vocês, querido, para mim como pastor é muito mais. Porque em termos de compreensão teológica sobre a Bíblia, os pastores estão um passo à frente de boa parte dos membros. Então esse contato mais forte com a palavra, se não transforma o coração dos ministros, está fazendo o que com o coração deles? Endurecendo. Se a verdade não transforma alguém que está tanto tempo na igreja, é sinal de que está tendo o efeito do quê? De endurecimento. E quanto mais tempo a gente passa ouvindo a verdade, não sendo transformado por ela, mais duro o nosso coração fica e mais difícil fica a transformação que Deus quer operar. Por isso, o apelo do Senhor para você nessa noite é aquele sempre bíblico, quando Ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Pastor, como que eu mudo a minha cosmovisão? Como que Deus muda a minha cosmovisão? Queridos, o primeiro passo, entender. Já entendeu? Oxalá você tenha entendido essa semana. Eu creio que boa parte da igreja entendeu. Agora o segundo passo, você precisa escolher a que reino você quer servir. De qual reino você é súdito? Sobre qual lógica você quer viver? Qual reino você quer promover? Veja, Jesus disse que não tem escolha. Ou você está no largo ou no estreito. Ou você promove o reino das trevas, a lógica do pecado, e você é escravo dela. Ou você é livre, anda pelo estreito e promove a lógica do reino. Não há escolha além dessas. Assim como no Monte Gerizim, como eu disse no sábado, o Senhor foi para Israel e disse: coloco diante de vós, Deuteronômio capítulo 11, a bênção e a maldição. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus fez o mesmo convite aos seus ouvintes: caminho estreito, caminho largo, rocha ou areia, o que vocês escolhem? A escolha, ela é a matéria-prima do nosso destino. A escolha é a matéria-prima do nosso destino. A gente determina o nosso destino a partir das nossas escolhas, por menores que sejam, e elas têm que ser constantes, na mesma direção e insistentemente na direção que Deus quer, para que um novo caráter, que a gente poderia chamar de cosmovisão, chamar de caráter sem nenhum problema, é o que nós vamos levar para o céu, um caráter transformado, modificado. É essa cosmovisão que os antropólogos chamam. É isso que Deus quer transformar em nós, para que Ele possa confiar o céu em nossas mãos. Mas para isso, o reino precisa ter começado em nosso coração. Queridos, sabe o que vai acontecer com a igreja se nós optarmos por isso? Vocês já pararam para pensar nisso? O que aconteceria com a igreja se ela optasse pela lógica do reino? Se nós vivêssemos a lógica do reino? Dá uma olhadinha nisso aqui. O sermão acabou, mas olha o que aconteceu depois do sermão. Mateus capítulo 8, verso 1. Jesus acabou o sermão. As pessoas maravilhadas, porque ele tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele fazia, porque ele praticava. E olha só como que ele praticou a lógica do reino agora. Mateus 8, verso 1. E diz assim: ora, descendo ele do monte, aonde eles estavam reunidos, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
A autoridade que Jesus mostrou no discurso, agora foi a mesma autoridade que ele demonstrou no quê? Na prática. Quando ele desce do monte, lembra que eu falei, a vida de Jesus foi entre o monte e a multidão. Monte e multidão, devoção e serviço, poder e transformação. Quando ele desce do monte, agora ele começa a transformar as vidas. E olha, Mateus não poupa os milagres. Preste atenção na ordem em que eles aparecem. 8 verso 1 diz que ele curou um leproso. Preste atenção na sequência dos intertítulos da sua Bíblia. Depois ele cura o criado de um centurião. Depois no verso 14 ele cura a sogra de Pedro. Depois no verso 16, muitas outras curas. Depois no verso 23, ele acalma uma tempestade. Depois no verso 28, ele cura os endemoniados. Depois no capítulo 9, a partir do verso 1, ele cura um paralítico em Cafarnaum. Depois ele come com os pecadores, faz jejum, chama Mateus. Depois no verso 19, ele cura uma mulher enferma. E depois no verso 23, ele ressuscita a filha de Jairo. No verso 27, ele cura 2 cegos. No verso 32 do capítulo 9, ele cura um mudo endemoniado. E depois no verso 35, diz que por onde Jesus ia, ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do quê? Do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O poder que Jesus tinha no discurso era um poder que se manifestava na sua vida, no seu cotidiano. Ele libertou escravos dos demônios, escravos da cegueira, escravos da morte, porque nada podia frear o poder do reino de Deus. Na vida de Jesus, o reino das trevas experimentou o que é o poder da graça e o poder da glória. Por onde Jesus passava, ele era a luz, e aonde a luz estava, as trevas não existiam. Por onde Jesus passava, ele era sal e dava sabor à vida das pessoas, enxugando suas lágrimas, consolando seus sofrimentos, fazendo abrir os seus olhos para que eles entendessem uma nova realidade. E aqui a gente termina o sermão de hoje com a deixa para amanhã. Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? Deu-lhes o quê? Autoridade. Quem tinha autoridade? Jesus, no discurso e nos milagres que ele fez. Mas agora ele estava passando essa autoridade para quem? Para os discípulos. E ele disse, autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Por que que a igreja hoje não é mais poderosa em sua pregação? Porque a igreja hoje não é mais poderosa nas suas unções. Porque a igreja hoje não é mais poderosa nas suas intercessões. Porque a igreja precisa passar pela mudança da lógica do reino. Porque quando tivermos a nossa visão mudada pela lógica do reino, os milagres que Deus vai derramar através de sua igreja, o crédito será dado para quem? Para Deus. Hoje, se Deus fizer milagres em nosso meio, com a incredulidade que temos, certamente acreditaremos a qualquer um, menos a Deus. Hoje, com o orgulho que temos, se milagres fossem feitos, um grande risco seria dessas pessoas se tornarem grandes personalidades e serem seguidas e adoradas. Ou quem sabe esse que era operador de milagres, cair na armadilha do orgulho e não da humildade, que é a lógica do reino. Para que Deus possa revestir a sua igreja de poder, é preciso que ela passe pelas virtudes do reino, para que esteja com o coração aberto, para que esse reino possa invadir o seu coração e enchê-la de poder. Para que Deus possa derramar grande poder sobre a sua igreja, a igreja precisa estar unida em relacionamentos, sem julgar as intenções do outro, pronto a aceitar aqueles que se achegam à sua comunidade para que sejam transformados, e unidos em um só homem, para que assim Deus possa realizar maravilhas e milagres em nosso meio. Certamente, quando a gente escuta uma mensagem como essa, pode parecer que estamos tão distantes que fica mais fácil a gente desistir do que tentar. Não olhem assim, queridos.
nós temos um exemplo na história que pode nos dar muita esperança. Se você olha para a igreja hoje e você compara aos discípulos antes do Pentecostes, você vê inúmeras semelhanças. Enquanto Jesus, 3 anos e meio falando sobre eles, sobre a lógica do reino, eles brigando para ver quem está à direita e quem está à esquerda. Para ver quem tem o ministério das comunicações, quem ia ficar com a casa civil. E Jesus falou, olha, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Jesus falou tanto tempo sobre as profecias. Ele morre e eles não entendem, se decepcionam. E estudamos essa semana na lição da escola sabatina, que quando Jesus encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele não fez milagres. Achei fantástico isso que a lição colocou. Jesus fez o quê para abrir os olhos dos discípulos de Emaús? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, diz Lucas 24, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. E qual foi a reação dos discípulos? Depois que eles viram as mãos de Cristo. E eles falaram assim, por acaso antes não ardia em nosso coração quando ele dizia aquelas palavras? Estão percebendo? O processo pelo qual os discípulos de Emaús passaram, não foram primeiros os sinais. Primeiro eles se uniram, se arrependeram, se converteram, choraram, confessaram, se uniram em um só homem no propósito e procuraram entender o que tinha acontecido naquela sexta-feira. Qual era o significado da cruz? O que significava o reino? E quando eles entenderam isso e se uniram, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o livro de Atos está aí, para dizer que a lógica do reino é possível de ser vivida pela igreja, a ponto de abalar o mundo da época em que eles viviam. Eu creio que a igreja do Senhor passará por fenômeno maior do que aquele. Mas eu também creio que para que esse processo comece, é preciso que a gente, por meio da palavra, se desperte para a lógica do reino. E essa foi a minha missão durante essa semana. E esse foi o desafio que o Senhor colocou para mim e colocou para você. E oxalá, nessa noite, ao você entregar a sua vontade a Ele, ao escolher o caminho estreito, custe o que custar, que você não faça em vão o evangelho maravilhoso que foi apresentado para você ao longo desses dias. Eu quero convidar o quarteto. Tem uma linda mensagem agora, que fala exatamente sobre entregar tudo. Deus não quer apenas o comportamento, Deus não quer apenas as nossas crenças, Deus quer os nossos valores. E os nossos valores é onde está o nosso tesouro. Jesus disse, aonde está o tesouro, está o teu coração. Deus quer tudo, porque para Deus parte é nada, ou é tudo ou é nada. Tudo entregarei. Se você tem esse desejo, eu quero fazer uma oração de consagração com você nessa noite. Enquanto eles cantam esse hino, se você tiver desejo mesmo, ore ao Senhor, confesse seus pecados, se levante, se colocando como um súdito desse reino, que já está entre nós e que será pleno muito em breve.
ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Amém. Querido Deus, por favor, olhe para esse lugar nesse momento e veja a tua igreja erguida, em pé, porque ela responde ao convite da sua graça. Obrigado, Senhor, pelo milagre dessa semana, pelo milagre da compreensão de tua palavra, porque nossa mente é tão limitada e tão anuviada pelo pecado, que enxergar a tua graça e a lógica do teu reino é o primeiro milagre da nossa vida. O segundo, Senhor, é termos a força, a vontade, a disposição e cremos suficientemente de que o Senhor é poderoso para transformar a nossa visão de mundo, de dar novas lentes para olharmos a realidade e de orientarmos a nossa vida de acordo com as tuas prioridades e de acordo com os teus valores. Nessa noite, Senhor, aceita a tua igreja, batiza-a com o poder do Espírito. O Espírito que tinha a missão de incomodar, o Espírito que tinha a missão de nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, e que nessa semana fez esse trabalho, mas que precisa fazer em quantidade e intensidade muito maior até a tua vinda. E é por isso que nós fazemos nessa noite a nossa parte. Damos o primeiro passo, fazemos a primeira escolha e pedimos o teu poder para confirmá-la a cada dia e que avancemos semana após semana para termos uma experiência real contigo e sermos transformados pela tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.